Estou criando uma floresta no deserto em 130 hectares de terra improdutiva, com poucos equipamentos, uma pessoa e um quarto. Eu conto como um quarto de pessoa. Daniel trabalha em tempo integral. Temos muitos projetos para realizar para que a floresta no deserto aconteça. Este episódio é o roteiro para 2026, com todos os projetos que estamos tentando concluir, além de todo o plantio, irrigação e as coisas que precisam acontecer para manter o rancho. O maior e mais ambicioso plano é o campo, e ele está atualmente pela metade. E o motivo pelo qual eu digo isso é: eu tenho uma perfuratriz de poço artesiano atrás de mim, e para que eu possa planejar adequadamente o campo, eu preciso saber quanta água vou ter e se vou conseguir irrigar e transformar isso em uma floresta sustentável no deserto que não dependa de irrigação. Preciso adotar uma estratégia para aproveitar águas de enchente, construindo todas as obras de contenção planejadas, e que toda essa área aqui é o campo. Ali está o acampamento. Estou em pé no lugar mais plano dos 130 hectares que não alaga horrivelmente. E o motivo disso ser uma oportunidade é porque podemos resolver isso rapidamente. É relativamente plano. Tem uma inclinação considerável, mas posso direcionar as águas de enchente de 16 hectares para um só local, o que torna isso uma oportunidade incrível. E isso é possível com El Patron, meu pequeno trator de esteira. Mas obviamente é muito difícil contar com grandes enchentes que acontecem raramente. Então, se eu conseguir cavar aquele poço e ele tiver qualquer quantidade significativa de água, aí o jogo muda, porque ainda queremos cultivar árvores do deserto. Não vamos fazer um pomar de nozes pecan ou um campo de alfafa. Fica bem ao lado do acampamento. Isso incorpora todas as lições que aprendi estando aqui. Mas é difícil planejar quando você não tem algo tão fundamental quanto a água garantida. Então, por enquanto, o campo está em suspenso até que o poço seja perfurado. E eu espero que o próximo episódio depois deste seja sobre o poço de água. Já estou aqui há uma semana. Estou realmente pronto para chegar à profundidade que queremos, principalmente porque preciso de água, mas também porque quero muito ir para casa e ver minha família. Mas se por algum motivo a água não for suficiente, essa é a parte fundamental que levaria ao campo. E Daniel caminhou comigo para que pudéssemos entender melhor como manter o máximo de água possível na vala de infiltração e também para que pudéssemos planejar o futuro. O que queremos fazer é começar a partir de um ponto de referência e então tudo vai ser baseado nesse ponto. Ok. E eu acho que o que faz mais sentido é que, eventualmente, vamos querer conectar as valas de infiltração. Vamos fazer uma vala de infiltração que vai daqui até lá embaixo, onde temos as BDAs. Beleza. Vamos direcionar toda a água para esse ponto, inclinando levemente para baixo para facilitar o fluxo. E então nosso ponto de referência será o início do campo. E só para meu entendimento, não vamos necessariamente fazer um campo completamente plano como você veria no caminho da minha casa até aqui. Pense nisso como um labirinto. Beleza. Imagine um labirinto com corredores de cerca de 12 ou 18 metros, distância que ainda preciso definir. Beleza. Em vez de ter uma área perfeitamente plana, porque o que eu quero são árvores e depois grama, grama, árvores, grama. Há muita cobertura morta disponível para usar nas fileiras de árvores. Vamos ter que marcar onde a futura vala de infiltração vai passar, porque queremos que toda essa encosta à vala de infiltração atravesse tudo isso aqui, tipo, suba por aqui, passe por aqui e conecte. Aqui. Assim teremos duas encostas completamente diferentes, todas coletando água para um só lugar. Queremos unir esses sistemas de valas de infiltração, mas atualmente são separados. E então queremos que toda essa água literalmente vá daqui para cá, depois volte para cá e volte para cá. E então construímos o máximo que pudermos. E em vez de fazer uma grande clareira, você simplesmente faz sua faixa de 3 metros de cada vez. Beleza. Quero te mostrar a célula Waffle na Megacell. Megacell? Sim. O que eu mais gosto é quando as pessoas reclamam de eu operar o trator, dizendo que estou destruindo o deserto, e 6 meses depois eu plantei, nenhuma daquelas são sementes que eu joguei. Sim.
Bem, quero dizer, se você olhar para muitos dos lugares onde passamos o trator, agora tem mais vegetação lá do que tinha antes de fazermos isso. Se você der 2 ou 3 anos, assim que as plantas perenes começarem a crescer, isso aqui vai ter uma densidade dramaticamente maior do que qualquer outro lugar da fazenda. Quero dizer, Recebe muita água. um exemplo disso é o terraço superior. Sim, onde está toda a grama. Nada foi plantado ali porque nós apenas limpamos o local e foi só isso. Sim, e estou pensando em espalhar sacaton gigante ali porque não me vejo expandindo sistemas agroflorestais naquela área. Acho que o melhor uso disso seria como uma grande fonte de cobertura morta. Caso vocês estejam se perguntando o que é isso, é o subsolador. E essa é a razão de vocês verem essa vala e essas pedras grandes, porque ele literalmente puxa tudo isso para cima. Ele está quebrando o barro nos pontos onde temos o caliche. Ele está rasgando tudo. Então esses pedaços simplesmente vêm para cima. E para quem nunca esteve aqui ou não conhece o caliche, é algo tão estranho. Uma substância estranha. Ela quebra facilmente, mas o difícil é atravessá-la. É concreto feito pelo homem. Você... É engraçado, quando eu estava no trator de esteira, eu estava preocupado com o quão plano isso estava. E agora que eu realmente vejo as paredes, os barrancos e tudo mais, eu consigo perceber que isso está dramaticamente mais alto do que a borda interna. Provavelmente será um ponto natural de célula de waffle ali, pois já há uma elevação. Bem, isso aqui era enorme, tinha muitos ressaltos, tipo bem aqui. Então meio que Se resolveu sozinho. ficou desse jeito sozinho. E a parte ruim é quando a gente pega caliche com muitas pedras, porque é difícil de passar. É incrivelmente difícil. Tudo bem, então... Tudo certo, célula de waffle, né? Sim. E dá para notar como a cor varia conforme aprofunda. Olha só. Tem uma linha bem forte ali embaixo. Você vê uma cor, depois outra e depois outra. Tem uma linha bem aqui. Aqui está mais escuro e aqui está mais claro. E então é um... Pouco mais escuro, Eu nem chamaria isso de terra vegetal. mas é a camada superior de rocha. A camada superior de pedras. Mas essa é a célula waffle. E eu acho que isso não aparece na câmera de jeito nenhum. Então deixa eu colocar a câmera aqui e isso vai ficar mais claro. Então... Quando eu medi a elevação, esse é o ponto mais baixo de tudo que vai nessa direção por uns 100 metros. E aqui está pelo menos 10 centímetros abaixo de qualquer outro ponto na borda. E como esse vertedouro tem literalmente de 7 a 9 metros de largura, tem muito espaço para a água descer por aqui e fluir sem destruir isso tudo e transformar em ravinas. Eu só tive tempo de construir um e medir e verificar com o nível topográfico que tudo está correto. O próximo ficará a 90 metros naquela direção. E então, vamos continuar construindo eles a cada 90 metros, mais ou menos. Assim, primeiro, a gente entende melhor como a água está se acumulando, porque vamos conseguir ver quais células estão enchendo. Talvez mais água venha de lá do que daqui. Mas se e quando isso transbordar, vai encher completamente, inundar a próxima célula, inundar a próxima célula, inundar a próxima célula. E assim, estamos mantendo o máximo de água possível em um só lugar. E só quando transborda é que mandamos ela para baixo. E olha só isso, meio que voltando àquelas pessoas que ficam chateadas porque estamos mexendo no deserto. Sabe, a gente passou por aqui, fez algum trabalho, então realmente tiramos um pouco disso. Eu simplesmente não consigo virar com o subsolador, então tive que estragar um pouco do... Mas isso não demorou muito, cortou. Quero dizer, tem muito mais crescimento aqui do que antes, porque tinha uma vala grande bem aqui. Mas, tipo, todas essas flores, tipo, 2 semanas atrás ou antes do subsolador passar, essa área toda estava cheia disso. E a oliveira do deserto, essa coisa não estava assim antes. Era um arbustinho pequeno e ficou visivelmente maior. Sim, ela cresceu muito. E então não quis tirar dali. Mas acho que é isso, acho que é tudo.
Isso aqui é Warnock's Country, Convolvia. Assim você pode ver os espinhos. E ela não produz exatamente uma fruta, ela faz uma drupa que é roxa. E você vai ver isso em setembro ou outubro. É saborosa. Tem gosto de um sabor de uva claramente artificial. É esse o gosto. Beleza. Então, tipo, Kool-Aid sabor roxo. Sim. Bem, olha só a madeira. É incrível. Tem tanta personalidade, mas não cresce muito, tipo uns 2 ou 2,5 metros se receber muita água. Eu só achei legal, então não quis tirar. Obrigado. Quer dizer, isso claramente atrapalha fazer isso direito. É, realmente é. Mas eu estava empurrando terra para lá para compensar o tanto que isso aqui fica para fora. Eu vi algum movimento ali, ou algo chamou minha atenção. Fiquei curioso para ver a câmera de monitoramento. Uma coisa que a gente precisa resolver neste verão é a falta de sombra. Já penduramos uma lona de proteção daqui até o container 3 vezes. E 3 vezes ela foi arrancada por causa de ventos fortes ou redemoinhos de poeira que passam por aqui e literalmente destroem o acampamento. Então tivemos um redemoinho de poeira passando por aqui. Foi tão forte que esse painel R, que tem apenas 1 ano, ficou cheio de buracos por causa dos detritos, porque o vento é realmente muito forte. E levou embora alguns paletes que ficavam lá em cima para dar sombra à minha cabana. E jogou eles daqui para a lateral da cabana do Daniel, onde você pode ver exatamente onde o palete caiu. Cansei de todos vela. A solução permanente vai envolver usar o container e esse tubo de perfuração que montamos verticalmente na casinha do equipamento de perfuração que você vê atrás dele. E o que vamos fazer é colocar vigas daqui até o container. Assim teremos sombra ancorada em aço, que não vai ser levada pelo vento. O próprio container ainda está em construção e eu realmente hesito em mostrar isso na câmera porque sei o quanto todo mundo odeia bagunça, mas é um canteiro de obras. Então, isso ainda não está pronto, embora já tenhamos tudo ligado e funcionando, mas eu preciso refazer boa parte dessa parte corrente contínua. O protetor de surto precisa ir para uma caixa de combinação. Então, ainda tenho um pouco mais de trabalho para fazer e decidi não colocar esse conteúdo off-grid no canal, simplesmente porque não é realmente o que o público está procurando. E parte do motivo pelo qual diminui o ritmo é que temos muito trabalho que precisamos fazer para conseguir viver aqui. Se isso prejudicar o canal, não posso mostrar o conteúdo. O canal existe justamente para gerar o dinheiro necessário para investir nesse projeto e torná-lo possível. Ao diminuir o ritmo, isso permite que Daniel e eu foquemos em projetos como este, que precisam acontecer, mas que infelizmente não vão aparecer no programa. E se você quiser ver as atualizações reais, bom, eu coloco elas no Team Dust Ups quando não posso colocar no YouTube. Mas caso você queira se aprofundar nessas coisas, vou explicar muito brevemente o que temos. Temos 2 baterias de 100 amperes-hora. Operamos em 48 volts. Mais 2 conjuntos ficarão nessas prateleiras e usarão minhas baterias de 12 volts. Vamos combiná-las em 48 volts e depois alimentar tudo isso aqui, que é um inversor de 10 kW. E então esse inversor, ele leva os fios por trás da parede até o quadro de distribuição CA, que Daniel cuidou muito gentilmente. É isso que alimenta a luz aqui e fornece energia para o acampamento, o poço d'água e as máquinas de solda. A energia para absolutamente tudo nesta propriedade vai vir desse painel. E nós resfriamos tudo usando um ar-condicionado split. São 12.000 BTUs e ele está resfriando apenas 11 metros quadrados. Então ele está muito acima do necessário para a demanda, que é o que precisamos para viver aqui. E Daniel está passando a fiação. É o melhor e mais divertido trabalho de todos. Sim. Mas você pode notar que nós o enrolamos. O motivo é que, se houver qualquer impedância, como de um raio, isso ajuda a cancelar o sinal. Então não está tão ruim quando chega ao protetor contra surtos. Bem, isso torna mais difícil puxar o fio. Bem, eu sei que você está se divertindo muito. E no verdadeiro estilo de Dust Ups, você disse: como posso tornar isso mais complicado? Vamos torcer o fio e puxá-lo.
E pode não parecer um grande projeto, mas atualmente temos nossos painéis solares aqui. E queremos que eles fiquem na plataforma desse lado. E podemos usar esses suportes existentes e eles estão ok, tipo eles não estão caindo nem nada. Mas o que queremos fazer é criar uma base permanente com haste de perfuração porque eu basicamente preciso dobrar a capacidade desses painéis. Em vez de deixá-los em uma linha aqui, onde eles bloqueiam o local onde posso plantar árvores para sombrear os prédios, queremos colocá-los aqui. E isso vai nos ajudar a fazer duas coisas. Primeiro, podemos usar haste de perfuração, que é bem resistente, e ela pode ficar um pouco mais alta, assim conseguimos uma sombra melhor. Também podemos pendurar muitos mais deles. Esses suportes são muito caros pelo que oferecem. Temos muita haste de perfuração, então devemos usá-las. O outro projeto que temos ignorado há 5 meses é a passagem molhada que estamos tentando construir. O motivo é que a empresa de concreto que nos deu todas essas formas simplesmente parou de responder às nossas mensagens. Eles realmente queriam que a gente levasse todo o entulho, como você vê ali. Esse entulho não tem valor para mim, pois já tenho muitas pedras grandes aqui. Então, o que eu preciso são dessas formas que realmente têm peso, volume e formato, que minimizam o trabalho de mover material. Então, se não conseguirmos o concreto, me desculpe por me empolgar, mas eu preciso de um fornecedor. E sem fornecedor significa não fazer nada. Então, um espectador doou barreiras ESCO, usadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para construir fortificações e paredes contra explosões. São ótimas para fazer uma passagem molhada. Na equipe dos TUPS, essa é uma das coisas em que os membros estão votando. Se querem que a gente foque primeiro em construir o campo ou em usar as barreiras RESCO para enterrá-las a 4 pés de profundidade e depois enchê-las de material, formando assim uma represa bem baixa. Vou usar este concreto como exemplo. Finja que é uma parede. Então a água bate aqui e passa por cima. Você entendeu isso? Mas o que vai acontecer com o tempo é que todo esse material que a água carrega vai continuar se acumulando atrás da parede. Ele forma uma camada bem uniforme atrás da parede. Se você pensar nisso como um sistema, é uma estrada autossustentável, onde toda vez que inunda, traz material, deposita uma superfície nivelada e o excesso de água passa por cima. Então, a travessia de água rasa é uma solução brilhante mencionada por alguns engenheiros de combate e por muitos australianos nos comentários. Interprete como quiser, mas acho ótimo. Só precisamos de tempo para tantos projetos, já que somos só 2. É muito trabalho e infraestrutura. Quero focar na floresta do deserto, mas muita infraestrutura ainda precisa acontecer para podermos existir aqui. Então eu recebo muitas críticas por não mexer com plantas 24 horas por dia, mas é meio como na história militar, onde existe aquela frase: amadores discutem estratégia, profissionais discutem logística. Aqui é igual. Os comentários estão cheios de especialistas em permacultura, mas ignoram que são 150 milhas e muito equipamento só para trazer o diesel necessário para tudo isso. Sem estradas não tenho acesso e sem acesso não construo uma floresta no deserto. Estou escondendo de propósito os resultados da enquete em que a equipe das TUPS decide se trabalhamos no campo ou na travessia do Canyon. Espero que escolhamos o campo, já que temos o equipamento. Porém, a travessia do Canyon do deserto é um projeto muito importante. Se achou interessante, confira este episódio em que tentamos conter enchentes do deserto com concreto descartado.